saiu e foi como de costume ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: Orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então, se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres que afaste de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E Jesus disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Graças a Deus. Então nós vamos contar hoje, nós vamos fazer diferente, né? A Celso vai falar a palestra em cima de uma parábola rápida que nós vamos contar aqui para vocês. Era um senhor que ele era recém-casado e ele não tinha filhos, e ele trabalhava em uma fazenda e estava muito difícil a situação financeira dele. E ele resolveu tentar a vida em outra cidade e sair de lá. E ele chamou a esposa e conversou com ela: Olha, eu não estou indo embora e te abandonando, eu estou tendo uma vida melhor, vou buscar novos recursos em outra cidade, e você me espera? Ela falou assim: espera. Eles fizeram então uma jura de amor e de fidelidade, de confiança, que ambos, esperariam o tempo que fosse para que eles ficassem juntos. Aí ele partiu e depois de muito tempo que ele andou, ele encontrou uma fazenda, que é o que ele lidava, que ele sabia lidar, e pediu emprego para esse senhor, muito rico, dono dessa fazenda. O senhor o contratou e ele fez um acordo com o senhor. Ele falou assim: olha, eu vou trabalhar para você por um tempo ilimitado e eu não quero receber o meu pagamento. Eu quero que você abra uma poupança e deposite o meu salário nessa poupança, porque eu fiz um compromisso de retornar para minha esposa e ela está me esperando. Quando eu tiver o dinheiro suficiente, eu vou retornar. Mas eu não tenho ainda o tempo que eu vou ficar. Quando for a hora, eu falo com você, você me dá o dinheiro e eu vou partir. E assim ficou combinado. Ele trabalhou por muito tempo, foram 20 anos trabalhando sem retornar para casa. Quando inteirou esses 20 anos, ele chamou o patrão e falou: está na hora de eu voltar. Eu quero receber todo o meu pagamento desses anos, porque eu vou partir. O Senhor virou para ele e falou: eu tenho uma proposta para te oferecer. Se eu tenho 3 conselhos para te dar, mas se eu der os 3 conselhos, eu não te dou o seu pagamento. E se você receber o pagamento, não recebe os 3 conselhos. Aí ele falou: vou pensar. Ele ficou 2 dias pensando para dar a resposta para o seu patrão. E aí ele voltou na casa grande e falou: já tenho a resposta, eu vou querer os 3 conselhos. Aí o patrão: você tem certeza? Lembre-se, não vai levar um tostão de 20 anos de serviço. Ele: não, tenho certeza, eu quero os 3 conselhos. Aí o patrão disse: o primeiro conselho, você não tome atalhos na sua vida, siga seu destino, seu caminho reto. O que você tem que passar, você passa. O que você tem que cumprir, tem que ser seguido, tem que ser cumprido. Não tome atalhos, porque os atalhos muitas vezes levam a desvios que não têm reparos mais adiante. O segundo conselho, você não seja curioso com aquilo que não é da sua competência, com aquilo que não lhe cabe. Seja mais discreto, não envolva em assuntos, em situações que não lhe cabe, porque você vai estar atraindo, buscando coisas que não é da sua caminhada para você.
E o terceiro e último conselho é: não julgue as pessoas, tenha tolerância, paciência, não seja impulsivo diante das situações, porque o que você vê de imediato muitas vezes pode te levar a tomar uma atitude indevida que não tem reparos. E aí ele foi contente com esses 3 conselhos, sem um tostão. E o patrão, percebendo que ele não tinha dinheiro, falou: olha, eu vou te dar uns pães para você se alimentar durante o seu retorno. Esses 2 menores você vai comer durante a viagem. E esse pão maior você vai chegar em casa e vai parti-lo quando você encontrar a sua esposa e vai dividir com ela. Você vai alimentar com sua esposa esse pão. Você me promete isso? Ele: sim, está prometido. E homens, né, de palavra, homens de peso, de moral, assim foi cumprido o que foi prometido. E no retorno, né, dessa viagem, ele conseguiu uma carona e esse senhor falou com ele assim: olha, para onde você está indo? São 3 dias de viagem. Tem esse atalho aqui que a gente economiza um dia. Vamos? Ele falou: vamos. Quando ele chegou no início, mais ou menos, do atalho, ele lembrou do primeiro conselho: siga seu destino, siga seu caminho, que era o caminho que ele veio, ele tinha que retornar. E ele chamou o senhor da condução que ele estava e pediu para ele descer. O senhor ficou sem entender: mas por quê? Ele: não, eu resolvi, eu não vou por aí mais não. E tomou o caminho dele. E dias depois ele ficou sabendo que houve um assalto, e por aquele caminho não ser muito transitado por pessoas, tinham assaltantes ali e pessoas esperando os desavisados, e ele foi roubado e assaltado. E ele estaria também morto se ele tivesse tomado aquele atalho. Ele, prosseguindo a viagem, ele fez uma pousada em uma hospedaria. Chegando nessa hospedaria, não tinha muito movimento, uma cidade de passagem muito pequena, né? Ele ia passar só uma noite que ele ia passar, e nessa noite houve um barulho muito grande, muitos urros na madrugada, e aquele urro incomodou muito ele, e ele ficou com aquela vontade de descer e lembrou do segundo conselho: não seja curioso com aquilo que não é da sua competência. Você não foi chamado para ajudar, você não foi convocado. E aí ele permaneceu em oração: eu não vou descer, eu não vou sair. E a noite passou e o dia clareou, e ele chegou, né, para acertar a sua noite, e o hospedeiro falou com ele: olha, você é um dos poucos hóspedes que sobrevivem por aqui, porque todos descem as escadas e vão até a rua. Tem um senhor que ele é meio louco e de vez em quando ele tem crises, e essas crises ele pega a faca e sai, todo mundo já sabe, se recolhe dentro de casa, e aqueles que estão na rua correm risco de vida. Ele agradeceu novamente e ele foi sábio no segundo conselho. E ele prosseguiu a sua viagem. Chegando em casa, ele já avistou a sua casinha, já emocionado, encantado. Ele viu sua esposa, né, já de cabelos, né, um pouco já grisalhos, e ele louco de saudade para contar as histórias. Só que ele viu um senhor, né, um rapaz jovem, e ela abraçada com ele, acariciando os cabelos. E ele pensou: nossa, ela não me esperou. Eu cumpri a promessa, eu fui fiel, eu esperei e ela não me esperou. Já arranjou um rapaz mais jovem e colocou no meu lugar. E ele pensou: eu vou descer e vou tirar satisfações e não vou aceitar isso. E aí ele lembrou do terceiro conselho: não tomar atitudes precipitadas, não julgar, não condenar sem saber direito o que estava acontecendo. E ele esperou, né, dormiu ali ao relento, esperou no outro dia e lembrou desse conselho: não, eu não vou brigar, eu não vou xingar, eu não vou tirar sarro. Foi a escolha que ela fez, eu vou respeitar, eu vou descer, explicar para ela e vou embora novamente. Eu não posso obrigar as pessoas a serem como eu pensei que eu consegui e o outro não conseguiu.
E aí ele desceu no outro dia, ao amanhecer, e foi conversar com ela. Na hora que abriu a porta, ela chegou, se jogou nos braços dele e abraçou, e querendo, matando aquela saudade, ele empurrando ela assim, achando estranho, porque como que ele já ia, né, chegando, e ela formou uma nova família, e ele se sentiu um estranho ali. Aí ele falou, não vai dar mais certo, eu vim aqui só despedir de você. Não, mas como assim despedir? Você ficou 20 anos fora, como você já está despedindo de mim? Aí ele falou, não, você formou uma nova família, não me cabe mais aqui, eu só vim dizer a você que eu te esperei, sempre te amei e vou embora, porque eu quero a sua felicidade. Aí ela falou, como assim eu formei uma nova família? Ele falou, não, aquele rapaz que eu vi você acariciando os cabelos dele ontem. Ele falou, não, é porque você não sabe. Quando você foi embora, eu estava grávida. Só que não deu tempo de te falar, e não tinha como comunicar. Esse aqui é o nosso filho, que ele tem 20 anos. Então, eles se sentaram à mesa e o patrão falou, vamos partir o pão quando encontrar com a esposa. E quem adivinha o que é que tinha? Todo o pagamento de 20 anos atrás. Ele partiu o pão pesado, um pão muito grande, então estava ali todo o dinheiro de 20 anos atrás. Então, Afonso Celso vai aproveitar, né, essa história e ele vai trabalhar em cima dessa parábola, desses 3 conselhos, e que nós possamos ser sábios, tão quanto esse rapaz foi, e não colocar o dinheiro acima do conhecimento, que o conhecimento é o nosso maior tesouro. Muito obrigada. E assim, através dessas histórias, pequenas histórias, nós vamos colhendo conhecimentos. Veja que Jesus no Evangelho, ele falou através de parábolas. Ele colocou parábolas, né, para que transmitisse aquilo que ele desejava ensinar, e pela codificação que se fazia, né, ele não poderia falar de forma mais aberta. E veja que essas parábolas, como o Carla contou aqui também essa história, nos traz exemplos, nos traz pontes, né, digamos assim, de análise, ou melhor, fontes, né, de análise, para que a gente possa analisar o que devemos fazer, onde estamos acertando, onde estamos errando, porque é comum na nossa caminhada nós direcionarmos a mente e entrarmos na prática, nós chamamos assim, constante, torna-se hábito. Você tem um hábito, não percebe que esse hábito está te bitolando, está te limitando a sua mente, limitando as suas atitudes, e quando você percebe, você está vivendo uma vida no estilo que nós chamamos assim, da mediocridade. O que é a vida medíocre? É aquela que você vive repetindo o necessário para sobreviver e não tem fonte de criação, não tem fonte de aprendizado, né? Não agrega conhecimentos, né? E eu digo para vocês, né, encerrando essa parte desse comentário, que a vida para a gente traz aprendizados, e o aprendizado forma cultura, e essa cultura forma uma sabedoria. Criamos uma sabedoria. A sabedoria é aquilo que te dá, digamos assim, é a fonte, é o resultado do aprendizado que você colheu na sua vida. A sabedoria te dá maturidade, te dá evolução espiritual, te dá segurança. E essa sabedoria nós vamos formando a cada dia pelas experiências que colhemos. E aí, quando entramos na vida medíocre, que eu falo, que é a vida rotativa, atos rotativos para uma vida cômoda, nós não agregamos nada na fonte da nossa sabedoria. O que nós fazemos? Né? Nós apenas estamos nos defendendo de aprender. Por que você está se defendendo de aprender? Porque você não quer se esforçar para ler, esforçar para analisar, esforçar para aprender alguma coisa. Então você acaba procurando o círculo do conforto mental, onde a mente não precisa entrar em atividade para absorver conhecimentos, né? Então, quando isso ocorre, você está se defendendo de ter uma sabedoria necessária ao teu espírito, para a tua vida. Mas o que eu preocupo mais em dizer para vocês, o Evangelho também serve de uma referência muito grande. Vou tirar o Evangelho como referência para aquilo que eu preocupo em colocar para vocês nesse dia de hoje. Veja bem, Jesus foi ao Monte das Oliveiras e pediu aos apóstolos que estavam com ele para que orassem para que não fossem tentados. Tentados por quê? Pelos espíritos inferiores que atuavam naquele instante, naquela situação. Ele foi, fez a oração, ele voltou e sentiu a tristeza. Os apóstolos sentiram tristeza, Jesus sentiu a tristeza.
Por que sentiu essa tristeza? Qual a fonte da tristeza? E uma coisa que eu sempre falo para vocês é o seguinte: nós trabalhamos dentro da ciência etérica, nós não fazemos as coisas, né, porque existe algum escrito que manda fazer. Não, nós fazemos porque nós conhecemos a fonte. Nós não podemos andar no escuro, nós não podemos andar sem a segurança. Por quê? Porque existem mentes dominantes atuando em um mundo invisível para nós, atuando sobre as nossas mentes, atuando sobre as nossas cabeças, e nós podemos ser conduzidos a fazer aquilo que eles querem e não aquilo que nós queremos. Como isso ocorre? Vem a intuição, vem a projeção mental, você cria uma vontade de fazer determinada coisa que na verdade você acha indevido, você acha imprudente fazer, mas você cria coragem para fazer aquilo instantaneamente. Ou então surgem situações que você sabe que não é correta, mas você aceita participar achando que é de pouca importância, que não vai ter reflexos tão graves em sua caminhada. Então veja bem, resumindo nessa colocação, são quadros de tentações. O que são tentações? São insinuações mentais, são projeções mentais e são projeções que nós chamamos de hipnose mental. Ou como ocorre uma hipnose? Um espírito de poder mental mais forte projeta sobre um grupo e esse grupo passa a admitir conceitos que ele projeta. E o que esse espírito vai fazer de imediato? Quebrar a fonte de ligação com a luz. Então o que esses espíritos do mundo inferior que combatemos, como foi o dia de hoje, que eu convoquei vocês para esse trabalho, para que vocês viessem, qual o objetivo desse trabalho? Existia uma fonte mental projetada sobre os espíritos inferiores que atuavam contra, digamos assim, contra nós, entre os outros também, né, em toda a região. A espiritualidade identificou a fonte mental, nós identificamos também. No trabalho legionário, poderíamos atacar essa fonte mental, mas não tiraríamos a projeção mental já projetada, já realizada sobre a mente desses espíritos. Eles iam continuar, pela colocação, pela hipnose, a nos atacar, a nos perturbar, a ficar rodeando aqui a cidade, a região toda, digamos, ou então pensar toda a terra. Então os mentores pediam que atuássemos dessa forma. Por isso reunimos vocês para utilizar o plexo de vocês, para que a gente trabalhasse dentro dessa camada, retirando esses espíritos e quebrando essa projeção mental. Então, como Jesus fala, orem para que vocês não sejam tentados. A oração, vamos colocar uma extensão maior. Faça-se uma conexão com a luz para que você não seja tentado. Porque a oração sem projeção, ela não alcança o objetivo. Você faz uma oração com palavras, hoje, mas ela está em que sentido? Vertical ou horizontal? A oração horizontal é aquela que você projeta e ela fica nesse espaço. A oração vertical é aquela que você projeta para o alto e atinge o objetivo da conexão com o mentor. E assim, nós falamos, a oração ela tem que ter técnica. O seu procedimento espiritual tem que ter técnica para que possa ter resultados, porque senão você vai ficar no horizontal, projetando no horizontal e apanhando. Projetando suas orações, seus pedidos no horizontal e apanhando. Então veja bem, quando fazemos essa conexão, nós permitimos que os mentores atuem através do nosso corpo, nos faça a desimpregnação e faça também a limpeza daquele ambiente, retire os espíritos, conduza quem possa ser levado para as casas transitórias, né? Quebra essa magia que nós chamamos de magia inferior, quebra essa projeção mental, essa hipnose atuante sobre o campo mental do local onde nós estamos. Então é assim que funciona. Então quando Jesus fala, né, orem para que vocês não sejam tentados, lembre-se, oração no sentido vertical. Vamos fazer um trabalho, vamos fazer uma incorporação dos grandes mestres. O sentido também no vertical. Né? Assim como as orações, tudo no sentido vertical, de cima para baixo, e não no sentido plano. Veja bem para que vocês possam compreender. O sentido plano é aquilo que você projeta sem conexão. Faz as orações, falando as orações aqui, todo mundo vai fazer as preces, fizemos as preces, pronto. Você fez conexão para fazer a prece? Não. Então o sentido, a projeção ficou no horizontal. É assim que nós chamamos, né, essa projeção magnética. Precisamos estar atentos para não sermos atentados pelos espíritos inferiores. Onde estão esses espíritos inferiores? Está em todas as partes. Está na rua, está infiltrando nas casas das pessoas, está infiltrando na nossa casa, se permitirmos. Está em nosso local de trabalho, está onde existem interesses materiais, interesses
que nos distanciam da conexão magnética com a luz. Em todos os locais existem espíritos inferiores atuantes ou existem olhos inferiores atuando. Então, por que isso ocorre? Porque nós vivemos geograficamente, podemos assim colocar, no mesmo espaço espiritual em que eles estão. Só que nós estamos numa dimensão, numa condição que a nossa condição vibratória nos coloca na condição digamos assim, da dimensão do mundo físico. Só enxergamos aquilo que está na nossa condição vibratória dos olhos físicos. Ouvimos aquilo que está na condição sonora para a condição física. E esses espíritos, então, a gente não vê, né? Não enxergamos esses espíritos, não escutamos esses espíritos. E eles, às vezes, estão do nosso lado, atuando, tentando, vampirizando as nossas energias, deixando fadiga. E o que precisamos fazer, então? É levarmos a nossa vibração para que o nosso campo magnético, a nossa aura, crie a nossa proteção, e eles não conseguem atuar. Eles não conseguem aproximar do nosso campo mental, não conseguem aproximar dos nossos chakras para fazer conexão e vampirizar nossas energias. Mas por que eles não conseguirão? Porque a nossa aura fortalecida nos protege. E para fortalecer a aura, conexão magnética, seja com orações, seja com concentração, tem que ter a conexão magnética. É sentir a luz. Eu sou a luz. A luz brilha em mim. A luz está aqui. E procurar sentir a vibração da luz, sentir a claridade da luz. Assim você vai entrando na frequência vibratória da luz e vai trazendo para o seu plexo. Quer dizer, tem que ter oração e concentração. Não o costume da oração, né, pela cultura evangélica que está instalada na Terra, mas pode-se fazer a oração, tem que ter a concentração, o exercício do uso do magnetismo do corpo. Como você faz o exercício do uso do magnetismo do seu corpo? É a hora que você fala, eu sou a luz, eu quero a luz, entra na frequência da luz, procura sentir, e ao procurar sentir, você está atuando com o seu magnetismo para que essa energia que você buscou pela conexão vibratória chegue ao seu corpo. Assim você fortalece a sua aura, assim você se protege. É uma forma técnica de proteção. Temos que fazer, né? Temos que fazer para que a gente possa ter essa segurança. Vejam bem, e assim, como falei para vocês, estamos geograficamente no mesmo espaço. As pessoas estão encarnadas, morre o corpo físico, desencarna o espírito. Para onde ele vai? Ele vai para onde a sua condição vibratória mental conduz. Se a condição vibratória dele está a nível de terra, ele vai viver no espaço terreno. Ele vai vagar pela crosta terrestre, ou ele vai ser levado para um pronto-socorro espiritual, ou é levado para uma casa transitória, que são as colônias espirituais, né? Então, quer dizer, mas ele vai estar na condição terrena, porque a sua condição mental o coloca nessa vibração. E por que isso ocorre? Porque nós nos conectamos naquilo que nossa mente é ligada. Jesus fala, aquilo que você ligar na terra, você se liga no céu. Na cultura, na tradução do Evangelho, né, que foi feita de forma, na cultura existente na época. Mas a verdade é, aquilo que você se liga na terra, no mundo físico, como encarnado, você se liga no mundo espiritual. Seja como encarnado, seja como desencarnado. E se você desencarnou com essa conexão, com essa condição vibratória a esse nível, você vai ficar preso nessa dimensão onde a sua conexão mental te colocou. Vai dar trabalho aos mentores, né? Te desconectar, avançar a sua vibração e te levar para uma casa transitória. Vai dar trabalho para os mentores, te ensinar uma cultura onde você vai distanciando da vibração inferior e aproximando da vibração mais elevada. E aí fica espíritos que ficam longos anos nesse exercício, né? Para se conectar na luz e desconectar do negativo, né? Então, o que nós ensinamos e pedimos a vocês? Faça esse exercício desde agora. Vamos entrar na vibração da luz. Apertou, vou para conectar na luz. Está desencarnando, conecta na luz. Entra na vibração da luz. Vai te ajudar bastante, vai te proteger, vai te ajudar a ser socorrido, né? Em todos os aspectos. Bom, vejam bem, estamos falando hoje dos planos espirituais. Estamos falando do mundo em que vivemos. E assim é para todos nós. Não é somente nós aqui no tempo. É para toda a humanidade. Todos vivem nessa escravidão, nesse domínio. E a espiritualidade fala. É uma das coisas grandiosas, é uma reencarnação bem vivida. O que é uma reencarnação bem vivida? É quando você tem consciência que você é um espírito que tem um corpo e sabe aproveitar da sua condição, como nós estamos fazendo aqui no tempo.
nós estamos aproveitando o magnetismo do nosso corpo físico e libertando tudo que pode ser libertado. E veja bem, aí você pergunta, mas o que é que eu venho libertar? O que é que eu devo? É o karma que os outros falam que tem? Veja bem, nosso espírito, ele tem uma trajetória de longas reencarnações. Tem um rastro espiritual por onde ele passou. Tem ligações com espíritos do mundo de luz e do mundo inferior, pela vivência que tivemos nas vidas passadas. E então, quando você entra nesse trabalho de libertação, aquilo que está ligado ao seu espírito vai sendo puxado e elevado, puxado e desmanchado o que é negativo, puxado e elevado o que é aproveitado para a luz. Então, quando retornamos para os planos da luz como espírito, o espírito deve menos. O espírito tem menos dívida com aqueles que estão nas camadas inferiores, tem menos vínculo, né? Então veja bem, o que é ter vínculo? É você estar na casa transitória, diga, você está na casa transitória de Assis, lá no limite espiritual da Terra. Aí chega lá embaixo, nossa, minha família está ali embaixo, eu não posso seguir para planos maiores porque minha família está ali embaixo, e não segue, porque o vínculo magnético desse débito espiritual não permite você ultrapassar o limite espiritual da Terra tendo débito com alguém que esteja nessa camada. Aí você não pode ir. Aí os outros, nossa, eu não tenho ninguém, já me libertei, eu vou embora, vou seguir para camadas mais evoluídas. Eu não posso, agora o outro, eu não posso deixar para trás. Tem alguém lá embaixo que não evoluiu porque eu virei as costas. Tem alguém lá embaixo que não evoluiu porque eu indiquei um caminho errado para ele, né, ao longo da caminhada. E assim você vai ver, né, a gravidade que é a omissão que fazemos durante as oportunidades que temos dentro dos trabalhos. A gente pensa, a gente avalia a nossa evolução pela condição do bem-estar físico. Nossa, eu trabalhei, ganhei muito dinheiro. Se eu trabalhar, eu ganho dinheiro. Nossa, isso é que é casa espiritual. Isso é que é caminho espiritual. Está errado, não é isso, né? Eu trabalho e tenho uma comodidade no mundo físico, né? Veja bem, analise bem. Você trabalha e tira os obstáculos que te impedem de conquistar o que está no plano físico. É uma coisa. Não se trabalha espiritual para ganhar no plano físico. Se trabalha no espiritual para tirar os obstáculos que te impedem de conseguir conquistar. Então, quando você trabalha, os espíritos que estão atuando como obstáculos são retirados. Os espíritos que estão tirando a sua intuição que o seu mentor quer te passar são retirados. Os espíritos que estão vampirizando sua energia que te impede de dedicar mais ao trabalho são retirados. Os espíritos que estão atuando em seu ambiente de trabalho, causando um ambiente pesado, afastando as pessoas, também são retirados. Quer dizer, você conquistou um benefício libertando outros. Então veja, é assim que funciona. E o mais importante de tudo, nós estamos falando do aspecto físico. Agora vamos falar também do aspecto biológico. Nós temos obsessores caros que, pela permissão de Deus Pai Todo-Poderoso, têm direito de fazer as cobranças sobre nós. E esses espíritos atuam do jeito que ele pode, né? Eu era naquela vida passada, você entrou na minha casa, tomou minhas terras, matou minha família. Eu vim cobrar de você. Eu quero colocar uma doença para você desencarnar para não te pegar fora do corpo. Aí ele vem atuar, ele vai buscar os miasmas lá e jogar no seu corpo. Ele vai fazer de tudo que ele pode. Aí chega um mago negro, intui ele, vampiriza ele, coloca ele do tamanho de uma mão, enfia dentro do seu corpo e lá ele começa a absorver suas células, matar suas células e alimentar o seu corpo físico e descarregar o miasma dele. Aí nasce o câncer. E aí sim, ele tem permissão de fazer isso? Tem. Ele é só você socar, eu sou vítima do passado, né? É assim, aí você pergunta, mas o câncer é cobrança kármica? Sim, o câncer é cobrança kármica. Aí o que é que nós fazemos nesse trabalho? Retiramos o espírito, desimpregnamos ele, retornamos ele ao ponto de equilíbrio da mente para que ele seja elevado. Aí ele não faz a cobrança kármica, ele é retirado de dentro dos nossos corpos, como aconteceu nesse trabalho de hoje. Esse trabalho de hoje foi a retirada total de elites de dentro dos nossos corpos, foi muito especial para todos nós, né? E aí, resultado, esses espíritos vão ser levados para a camada de luz, vão ser esclarecidos, vai passar o ódio, vai passar o negativo deles, e assim estamos, né, livres dessa cobrança kármica. E assim vamos libertando. Mas para isso há dois fatores necessários: a sua presença, para que o mentor tenha a oportunidade de te ajudar. Não há como tirar o obsessor kármico lá na rua. Tem que ter um campo magnético específico para isso, para que os mentores possam atuar e ter a oportunidade de assim atuar e assim fazer.
E principalmente, bonificação. Tem que ter bonificação. Porque veja bem, você não tem bônus espirituais, tem que tirar um elite que está te causando uma dor terrível, um problema sério em sua vida. Mas você não trabalhou para ganhar bônus. Como você vai libertar aquele que te deve? Vai pagar a sua conta carta, vai pagar o seu centil que você deve. Quer dizer, você não tem por que pagar, porque não tem bonificação. E não tem bonificação por quê? Porque não trabalhou espiritual, não libertou, não curou, não se colocou como instrumento da espiritualidade maior. Né? E aí não ganhou bônus. Você não pode gastar aquilo que não ganhou. Né? E você não vai ganhar sem trabalhar. Tem que ter a produtividade. E assim, vejam bem, é o que eu digo para vocês, é aproveitar a oportunidade, é nos libertar, em especial, de uma cultura evangélica existente. Porque existe, o que o mundo inferior se apraz de fazer? É conduzir as pessoas dentro da cultura para que fique limitado a uma cultura onde eles não conseguem conexão. Reza, 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 prega, prega, prega bastante, mas não consegue a conexão. Aí como que o mentor vai atuar sobre ele? O mentor ajuda, tenta ajudar, cerca um caminho ali, cerca outro, mas precisa atuar na mente dele, precisa atuar no campo espiritual dele. Não há como fazê-lo. E nós já tivemos oportunidades bastante disso aqui, porque já conversamos com muitos espíritos desencarnados, bitolados em religião, viciados em religião. A gente diz, não posso receber sua ajuda porque você não é da minha igreja. Eu não posso receber sua ajuda porque você é espírita é pecador. Meu irmão, você está desencarnado. Eu vim te ajudar. O Mestre Jesus me permitiu de falar. Você não está me escutando? Porque eu estou falando errado? Não. Então me escute. Você não tem mais corpo físico. Você já percebeu que você chega na sua casa, ninguém te escuta, ninguém te vê? Você anda na rua, alguém te vê e te escuta? Obrigado? Não, porque você não tem corpo. A gente só enxerga quem tem corpo. Né? Você não tem corpo, a gente não te enxerga. Mas eu estou te enxergando porque eu estou numa condição espiritual, como médium espírita. Então eu estou te enxergando, mas os outros não te enxergam. Então eu vou te falar, se você quiser aproveitar da minha informação, você vai ser elevado, vai melhorar. Mas se não, você vai continuar sofrendo. Eu comecei a explicar para ele a vida que ele estava. O Jesus atua em todas as formas. Então, como você estava bitolado, sofrendo, Jesus precisava de alguém falar para você, então eu estou aqui, em nome de Jesus te falando. Então você quer me falar? Quero. O que você quer me falar? Aí aproxima ele dela assim, não encosta em mim não, você é espírita. Então tá bom, não encosta em você porque eu sou espírita, você é evangélico. Tá bom. Meu irmão, você vai para casa, Deus vai primeiramente se cuidar. Antes de gostar da sua religião, você vai gostar de você mesmo. Né? Você tem que aprender a gostar de você. Né? Você quer viver feio do jeito que está, apodrecendo, assim pode dizer, o seu corpo, olha como você está aí. Vai chegar uma hora que não tem mais resultado para você, mais cura para você. Você vai se petrificar com a energia negativa. Você quer gostar de você primeiro e depois gostar da sua religião. Então tá bom, ele concordou, então ótimo, então vamos tratar de você. Ótimo. Aí pegamos ele, conduzimos para a casa transitória, ele viu a luz que eu não tinha visto. A luz pertence a quem? Às trevas ou a Jesus? A Jesus, ótimo. Então eu estou te levando para o caminho errado? Não. Então ótimo, então vamos para o caminho da luz. Então é ótimo, você vai conversar com aquele mentor lá, aquelas pessoas que são mentores, são instrutores. Ele vai te instruir, ele está te falando tanto coisas boas. As coisas são, espírito bom fala coisas boas ou coisas ruins? Coisas boas, ótimo. Então ele é espírito bom, ótimo. Você pode confiar, ele pode. Aí vai, olha a dificuldade que é para tratar um viciado em religião. E assim são vários. E quantos nós já conversamos, quantos nós já doutrinamos? Pega grupos de espíritos viciados, que se criam aquele casulo, né? Aqueles mosteiros do mundo inferior, e fica ali aprisionando espírito, como se fala, obsediando espírito de religião. A gente vai tratar desses espíritos, nós temos que, às vezes, trocar de roupagem espiritual para tratar com esses espíritos. Aí você pergunta, onde esses espíritos estão? Estão aqui pertinho da gente. Estão por aí. Né? Vizinhos nossos aqui, porém em camadas diferentes. Mas a gente não enxerga eles, mas eles estão nos enxergando. Eles nos veem também. Né? Aí que a gente fala, para não sermos tentados, nós precisamos ter, como se fala no plano espiritual, um ponto de equilíbrio da mente em um estágio de consciência que nos permita discernir entre o bem e o mal, sem apegação. Você não pode gostar de uma coisa porque o outro falou que é bom, não. Você vai senti-lo.
E como você vai identificar? Como nós espíritas, como nós espíritos falamos, né? Tudo que vem da alta vibração da luz, não há como haver engano. E mesmo assim, você conhece a árvore pelo fruto. E sutilmente, se o fruto está amargando, a árvore não serve. Essa árvore não é boa. O fruto pode aparecer bonito, mas pode ser amargo. O canto da sereia é bonito, mas te conduz para a morte, é uma armadilha, é o bonito perigoso, né? Então o que falamos e queremos colocar para vocês é a nossa consciência, né, dentro de um ponto de equilíbrio que temos que buscar constantemente. Vamos viver na Terra, sermos alegres, conversar com as pessoas, transmitir o positivo, porque nós somos espíritos de luz, e espíritos de luz são positivos, né? Nós vamos transmitir aquilo que carregamos dentro de nós, como Jesus fala, vocês falam aquilo que você carrega dentro de você. Então nós vamos, o que nós temos dentro de nós? Alegria, positivismo, vitórias, conquistas, conhecimentos especiais como temos aqui na Casa Espírita, né? Conhecimentos, conexões grandiosas. Então nós temos que aproveitar esse conhecimento, vivê-lo, né? Vivê-lo, não somente trabalhar com ele, mas viver o conhecimento. E ao viver esse conhecimento, nós vamos adquirir uma cultura própria de espíritos evoluídos. E ao adquirir a evolução, ao adquirir a cultura própria de espíritos evoluídos, nós vamos ganhar uma sabedoria própria de quem tem pleno equilíbrio. E com essa sabedoria nós vamos viver, né, sem ser tocados pelo negativo. Vamos viver como vitoriosos, conquistando sempre. Eu falo com vocês, não é lutar para sobreviver, é primeiramente lutar para você chegar no ponto certo da sua mente, do seu equilíbrio, do seu espírito. Veja bem, hoje falei para vocês um pouco da parte técnica. Não se assustem não, que nós vamos conversar muito da parte técnica. Vamos ter sim parte evangélica para nos tocar no lado sentimental, porque às vezes precisamos corrigir o nosso corpo emocional, que absorve o que está no nosso meio. Nós temos esse lado. Vejam bem, o corpo emocional ativado pelo magnetismo, você absorve tudo que vem como sugestão. Tudo que vem como sugestão que provoca algo emocional, nós absorvemos e jogamos dentro de nós, né? Pode vir de forma positiva, coisas positivas, ou pode vir em formas negativas. Aí entra, que eu falo, a sua razão. Aí entra a sua razão para você buscar, bom, eu vou viver o emocional, mas meu caminho é lá em cima. Eu vou viver as alegrias da terra. Isso aqui vai acabar para mim, eu vou embora, não vou nem olhar para trás. Meu mundo é lá em cima. E eu digo a vocês que é assim que eu penso. Eu trabalho, vou construir, mas vamos instalar portais. Já estamos instalando. Essa batalha nós estamos lutando porque vamos instalar os portais que não foram instalados na Terra, não existem na Terra, são portais novos, né? Por isso essa guerra, esse impacto todo. Vamos decodificar, trazer a decodificação da energia, vamos deixar pronto, vamos trabalhar. Chegou ao fim da estrada, vamos embora. E queira Deus que eu não precisa trabalhar mais na Terra. Se eu preciso. Deus me livre. Mas é assim. Mas por que eu falo isso, né? Brincadeiras à parte, é a cultura que se vive. A gente percebe, a gente vive na mesma cultura da Terra, mas tem coisas que são inferiores demais. Tem atitudes que são, digamos assim, pequenas demais para quem quer evoluir. E a gente convive. E você vê aquilo, né? E conversando com as pessoas, elas estão assim. A gente não vai falar que elas estão erradas, porque não aceita. Para você falar que ela está errada, você tem que mostrar uma coisa certa e apontar o caminho. Elas não querem aceitar que você vai mostrar que é certo, então deixa ela na sua cultura. E assim nós vamos convivendo e tentando ensinar o máximo. E é assim que vamos passar, semeando, e que essas sementes possam cair em corações férteis e fortalecer esses espíritos. E quando encontrarmos nos planos espirituais, possamos, né, festejar a nossa vitória. E digo a vocês, palavras do Mestre Assis, palavras do Mestre San Germain: você desce para a Terra, não desça para encontrar felicidade na Terra. Não viemos a felicidade, existe a felicidade encarnada, é a alegria do momento. Como espírito, não desça para encontrar felicidade. Pode viver momentos emocionantes, mas não vai encontrar momentos de plena felicidade na Terra. Porque a Terra é uma escola, é um planeta de aprendizado, planeta de expiação, planeta que os espíritos passam por testes o tempo todo. E você vê as coisas e não pode falar.
Você vê as coisas e não pode fazer, não pode sequer expressar, porque não vai ser compreendido. Então, desça e trabalhe. E assim, tem coisas que realmente são impressionantes. Mas ao longo do caminho nós vamos comentando, nós vamos passando as nossas experiências para vocês. E eu digo a vocês, sejam persistentes. Toda batalha, né? A vida estão cheia de batalhas. E toda batalha requer esforço. Não se vence uma batalha sem esforço, sem empenho. E olhe bem, peço a vocês, esse eu faço um pedido a vocês. Faça sempre uma análise. Não é esse vai fazer orações, maravilhoso. Pega lá, faça quantos Pai Nossos vocês quiserem, quantas preces Maria Santíssima vocês quiserem. Maravilhoso. Mas é mais maravilhoso você se concentrar e buscar a vibração da luz. É o exercício que vamos passar para os nossos centuriões já, se possível, ainda nesses próximos dias. É o exercício de entrar na vibração da luz. Busquem isso. É conexão, é vertical. É conectar na luz, a buscar o resultado, fortalecer, buscar a cultura e ser diferente. Mas você vai ser diferente. De que forma? Equilibrado. Porque as pessoas são frágeis. E você vai ser uma pessoa diferente. Por quê? Você vai ser uma pessoa equilibrada. Está todo mundo desesperado, você está equilibrado. Está todo mundo assustado, você tem uma palavra de segurança. Então você vai ser o diferente, né? E assim, a sua fortaleza vai te treinando cada vez mais. E você vai ficar orgulhoso da trajetória terrena que você fez nessa encarnação. Meus irmãos, graças a Deus. Que Deus Pai Todo-Poderoso compense a vocês por terem me escutado mais um instante. Graças a Deus.